Olá! Divida um cabelo em 50 mil partes. E se cada uma destas 50 mil partículas pudesse ser usada para curar doenças? Na UFG, pesquisadores desenvolveram um estudo sobre o uso de nanopartículas no combate e tratamento do câncer. O professor Andres Bacuzzi, do Instituto de Física, e a professora Elisângela Silveira Lacerda, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Eles vão falar sobre esta técnica. E o professor Andres, olá professor Andres, olá professora Elisângela, é um prazer tê-los aqui com a gente. Você está aqui. Obrigada. E você que assiste ao Viver Ciência, a partir de agora, juntos vamos entender como as nanopartículas podem auxiliar no tratamento de tumores. A produção da nanopartícula tem algumas etapas. No Instituto de Física, as moléculas são criadas. Em seguida, entra a participação da biologia. A equipe analisa os efeitos do que foi produzido em laboratório. Então nós verificamos através dos experimentos que foram realizados aqui no laboratório que as nanopartículas, só elas em contato com essas células, não têm nenhum tipo de efeito. Elas não são citotóxicas, elas não matam essas células que cultivamos aqui no laboratório, nem as normais e nem as tumorais. Só que o efeito da nanopartícula magnética só acontece na indução de calor pelo campo magnético, que aí sim nós temos de fato a terapia de magnetohipertermia. Portanto, a nanopartícula magnética somente não tem nenhum efeito terapêutico. Isso com base em outros dados da literatura e também com os dados obtidos já pelo grupo de pesquisa. Assim como também, se promovermos simplesmente o aquecimento na região do tumor, nós não teremos o efeito desejado, que é de redução tumoral. Nós precisamos unir as nanopartículas magnéticas com o aquecimento local para termos de fato a terapia de magnetohipertermia para o tratamento do câncer. As nanopartículas são diluídas em água. O resultado é um líquido concentrado de metais que será injetado no tumor, conduzido como um ímã. A estabilidade é porque é o seguinte, as partículas elas tendem a aglomerar e descer, como se fosse uma areia em água. Então, quando você joga areia na água, ela fica um tempo suspensa e depois ela desce tudo pro fundo, né? A análise das nanopartículas acontece na Faculdade de Física, através de equipamentos de alta resolução microscópica. Depois do processo de síntese, nossa etapa vem a caracterização do material que foi sintetizado. A gente precisa conhecer as propriedades físicas, mais especificamente as propriedades estruturais e magnéticas dessas partículas. A partir do conhecimento dessas propriedades, nós vamos entender qual é a eficiência desse material no combate do câncer, no caso, no aquecimento da partícula, e também nós vamos poder comparar essa eficiência com os modelos teóricos que a gente tem, que no caso é a parte de modelagem da física. Injetado o líquido no animal, acontece a etapa de superaquecimento das nanopartículas, o que possibilita a morte do tumor cancerígeno. Células tumorais, elas têm uma tolerância à superelevação da temperatura maior do que células sadias. Isso significa que células tumorais só começam a morrer com o aumento da temperatura num intervalo de temperatura da ordem de 43, 45 graus Celsius. Isso para células sadias já é um prejuízo tremendo. Pense em uma febre no corpo humano de 43 graus Celsius. Então, nós precisamos provocar essa superelevação de temperatura apenas no tecido tumoral. Nós temos que garantir, com a nossa técnica, que células sadias não sejam prejudicadas pela ação do campo magnético alternado. Ou seja, nós não queremos superelevar a temperatura no tecido sadio. Nós queremos superelevar a temperatura apenas no tecido doente. E a partir de agora vamos começar a entrevistar, a conversar com nossos participantes de hoje. Professor Andres, primeiramente com o senhor, o que são nanopartículas e como elas podem ser utilizadas no tratamento do câncer? Então, nanopartículas são partículas extremamente pequenas na escala nanométrica, que é uma escala que é o equivalente ao seguinte: pensa na Terra. Se você divide a Terra 1 bilhão de vezes, dá uma bola de futebol, né? Que tem mais ou menos 1 metro. Se você dividir de novo 1 bilhão de vezes, você vai ter uma escala que é 1 nanômetro. Então nós trabalhamos com pequenas esferinhas, como se fossem esferinhas, que são as partículas, que têm uma escala de 1 a 100 nanômetros. E elas são utilizadas no tratamento do câncer de diversas maneiras. Você pode fazer com que essas partículas sejam guiadas, né,
para a região do tumor e lá liberem um fármaco, ou elas mesmas podem agir contra o tumor. E, na verdade, a conversa de hoje é justamente sobre uma maneira de agir com essas nanopartículas num tumor. Né? Exatamente. Vamos falar agora a respeito, professora Elisângela, dessa integração científica. Como a física e a biologia estão caminhando juntas neste processo? Bom, Bruno, tudo iniciou com os modelos que a gente vem trabalhando, né? Na minha área específica, trabalho com a biologia experimental oncológica, e o encontro com a física, com o professor Andres, realmente iniciou com ele precisava do método, né? A técnica, um modelo com animais tumorais, e nós trabalhamos com células tumorais e modelos em animais camundongos, o qual transferimos o câncer, né, o modelo de câncer no crescimento do tumor em animais. Então foi um convite do professor Andres para participar da rede de nanotecnologia, ao qual fui convidada, e iniciamos isso muito bem, muito tranquilo. Então um completou o outro, né? Foram uma parceria muito interessante. A biologia, o que ele precisava da técnica, e eu trabalho com busca de novos fármacos para o tratamento do câncer. Então sempre tenho buscado a quimioterapia, e nesse caso especificamente a nanotecnologia veio assim como inovadora nas nossas pesquisas. Nosso bate-papo está apenas começando, viu? Continue com a gente e ainda hoje vamos entender como e por que a nanotecnologia pode se tornar uma alternativa para pacientes com câncer. Ciência viva quando a gente busca novas tecnologias com ela, né? Busca até desenvolver o país, né? Através da ciência. Então, eu acho que por conta disso, né? A ciência é fundamental. O Viver Ciência está de volta e nós estamos falando sobre o uso de nanopartículas magnéticas para o tratamento de tumores. Participam conosco o professor Andres Bacuzes e a professora Elisângela Lacerda. Vamos entender como esta nanotecnologia pode ser uma esperança para os pacientes com câncer. Atualmente, os métodos utilizados não só no Brasil, mas no mundo são os tradicionais: cirurgia, que efetua a remoção máxima do tumor; radioterapia, no uso de radiação para destruir as células cancerígenas; e tratamento químico medicamentoso, a chamada quimioterapia. Todos eles, a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, têm efeitos colaterais importantes. O que toda pessoa que fala de câncer, ela lembra da queda de cabelo, mas existem outros efeitos. Na cirurgia, são as mutilações que elas proporcionam no local, como a retirada da mama, retirada de algum órgão, estômago, as cirurgias que são feitas na pele ou na face. É mais visível e mais direto. A radioterapia também tem um efeito nos tecidos sadios bastante importante. E a quimioterapia, que é a queda de cabelo, o mal-estar. Em todas essas áreas, a tecnologia tem contribuído para minimizar esses efeitos. Os efeitos colaterais ainda são um fator de maior desgaste no paciente. Os procedimentos tradicionais, além de combater os tumores, acabam lesionando também as células saudáveis no organismo. No caso da cirurgia e da radioterapia, necessariamente algumas células em volta do tumor são atingidas. E a quimioterapia também, como é um tratamento sistêmico que atinge todo o organismo, ela acaba tendo efeito em todo o organismo e os efeitos mais variados. Goiânia é uma referência no combate à doença no Brasil. Só neste hospital são realizados cerca de 1.000 atendimentos por dia, que variam entre consultas, radioterapia e radiocirurgia, o procedimento que elimina tumores no cérebro. Apesar dos avanços, ainda há necessidade de uma nova técnica que não enfraqueça o paciente durante o tratamento. Todo tratamento de saúde envolve tecnologia. A tecnologia está presente e o reinvestimento de tecnologia é fundamental para o tratamento de saúde. Um dos desafios na gestão de negócio hospitalar hoje em dia é acompanhar a tecnologia. Ela, além de proporcionar uma agilidade no tratamento, proporciona também um melhor conforto para o paciente. Hoje as medicações estão se desenvolvendo no sentido de ser mais alvo-dirigidas, mais específicas, mais endereçadas ao tumor, causando assim mais conforto, melhor efetividade do tratamento e maior conforto para o paciente.
O futuro da oncologia clínica, o futuro da quimioterapia é esse. E a gente continua com a nossa entrevista. Professor, de acordo com a pesquisa, como estas nanopartículas agem no combate direto do tumor? Tá bom. Bom, nós estamos trabalhando com nanopartículas magnéticas. Então são como se fossem pequenos ímãs que nós inserimos no corpo e elas são guiadas por causa de um efeito que a gente chama de efeito EPR para a região de tumores. Lá eles se localizam. E uma vez localizadas lá, nós podemos utilizar uma técnica para imageamento, como por exemplo ressonância magnética nuclear para imageamento, que permite com que a gente identifique que aquelas nanopartículas chegaram nos tumores. Ótimo. Mas como é que é feito o tratamento? Então existem algumas maneiras. Uma delas, que é a que a gente está estudando aqui na nossa pesquisa, é aplicar um campo magnético alternado, que faz o seguinte: ele pega os ímãs e começa a girar esses ímãs. Na hora que eles giram, eles aquecem, aumenta a temperatura. E sabe-se já na literatura, inclusive nos nossos estudos preliminares, que a partir de uma determinada temperatura você começa a matar preferencialmente células tumorais. Professora, eu quero que a senhora responda para a gente qual a eficácia de fato do método no tratamento do câncer, já que existem outras técnicas também. Bom, Bruno, é muito cedo para a gente falar a eficácia da nanopartícula no câncer, como tratamento do câncer. Nossos resultados ainda iniciais têm mostrado, assim, têm avaliado a segurança, inicialmente, dessas nanopartículas em células. Então, temos trabalhado com linhagens celular, linhagens tumorais, para ver o efeito da nanopartícula em relação à citotoxicidade. Então, o quanto ela é tóxica, porque o que a gente tem hoje em dia são quimioterápicos que trabalham, que têm, assim, são eficazes para o tratamento, mas a gente sabe dos efeitos colaterais. Então, matam células tumorais e também as células sadias. Então, a nossa preocupação inicial é de saber se a nanopartícula, ela realmente é citotóxica. E os resultados são bastante promissores, não vimos grau de citotoxicidade nenhum. As células, tanto nas células sadias e nas células tumorais, elas apresentam com grande viabilidade celular. Em relação a esse otimismo, né, da pesquisa que você já tem constatado, o que impede, por exemplo, que estas nanopartículas destruam também as células, digamos, saudáveis do corpo? Então, na verdade, esse é um processo físico. Ele é interessante. Como essas nanopartículas elas se localizam na região do tumor, a região do tumor ela tem uma propriedade física que chama condutividade térmica, que é diferente da região em torno dela. Aí, quando você aplica esse campo magnético, que você provoca esse aquecimento na região do tumor, esse aquecimento é favorecido dentro do tumor e não fora dele. Outra coisa extremamente interessante é que a atividade das células tumorais ela é tão grande que o efeito dela sob a ação de aumento de temperatura faz com que ela tenha morte celular mais rápido do que células normais. Então isso na verdade está sendo visto em diversos estudos no mundo inteiro, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre onde está sendo feito já em seres humanos, né? Mas já está comprovado que se você conseguir aumentar acima de 44, 45 graus Celsius por um tempo adequado, por em torno de 30 minutos, você consegue matar uma boa quantidade de células tumorais. Quais seriam os tipos, então, de câncer que podem ser tratados ou combatidos através dessa técnica? Bom, no nosso experimento em si, no nosso projeto de pesquisa, nós temos dois modelos, nós temos linhagens de células de vários tipos de câncer, câncer de mama, leucemias, mas especificamente nossa projeção é partir para testes em vivo. E nós temos dois modelos na nossa pesquisa, que é um sarcoma, um específico murino, e outro modelo para câncer de mama murino. Então, o que estabelece as pesquisas são testes pré-clínicos, que são passagens por testes em células e depois passagem por células, por animais, os testes em animais. Então, a nossa próxima etapa já com sarcoma 180 e com câncer de mama. Então, a gente pode já mostrar resultados preliminares in vitro, que já está bem eficiente em sarcomas. Além do combate, de fato, a nanotecnologia pode ser utilizada na prevenção, no controle da doença? Pode. A nanotecnologia, na verdade, primeiro que nanomateriais têm vários tipos e de diversas formas. Alguns deles, por exemplo, nanotubos de carbono, alguns nanofios, você pode acoplar nele moléculas biologicamente importantes que permitem uma detecção de câncer, por exemplo, muito mais cedo do que as técnicas atuais. Essa é uma maneira que a nanotecnologia tem sido empregada para diagnóstico de doenças, por exemplo, câncer.
está então hoje o andamento da pesquisa, né? Já existem instituições ou de repente hospitais que já aplicam essa técnica, como é que está esse processo? Bom, então nós temos, acho que Berlim, né, André? O André sabe melhor explicar. Na verdade, se me permite, claro. Na verdade, estudos em seres humanos já começaram. Eles começaram no Hospital Charité, em Berlim, chefiado pelo grupo do Dr. Andrea Jordan, né? E eles começaram com foco em glioblastoma, que é um tumor de cérebro, e em câncer de próstata. Então eles foram até a fase clínica 2 e devem estar passando para a fase clínica 3 em breve. Então eles têm até um equipamento para ser utilizado em seres humanos. Olha, você em casa assiste ao Viver Ciência. Participe do programa enviando uma mensagem para o nosso e-mail ou Twitter, Facebook também, ou acesse a nossa página na internet. Em seguida, voltamos com as perguntas de especialistas e do público também. Continue com a gente, este é o Viver Ciência. A ciência se caracteriza pela dúvida. A coisa mais importante na ciência não são as certezas, são as negações. Quando eu tenho um conhecimento que parece verdadeiro, eu tenho que negar este conhecimento para ou provar que ele é verdadeiro ou provar que ele não é verdadeiro. A hipótese é exatamente isso. Dado um determinado conhecimento científico já estabelecido, eu vou criar uma hipótese, um novo conhecimento e vou testar se este novo conhecimento sobre o objeto é ou não verdadeiro. Isto é uma hipótese. Voltamos com o Viver Ciência. Obrigado a você que nos acompanha na TV UFG. Estamos falando sobre o uso da nanotecnologia no tratamento do câncer. E eu quero perguntar, professor, esse teste já está sendo, ou melhor, essa técnica já está sendo aplicada em vivo? Está. Na verdade, os nossos grupos se uniram e nós começamos os testes preliminares em modelo em vivo, então em camundongos. E já estamos conseguindo gerar o calor que é necessário, desenvolvemos uma técnica nova para visualizar essa temperatura. Em breve vai sair um artigo a respeito desse assunto, né? Então nós estamos muito animados de que nós vamos conseguir ter resultados extremamente animadores aí, desculpa a redundância, mas porque realmente é super animador, de talvez conseguir ajudar no tratamento de câncer. Eu imagino que quem está assistindo agora fique nessa expectativa, porque realmente é uma evolução muito grande para a ciência. E no Brasil, né, como é que funciona, como está funcionando essa aplicação? Pois é, então, existem alguns grupos que estão iniciando a compra de equipamentos para fazer estudos in vitro, né? Eu acho que pode-se dizer que nós estamos... por termos começado um pouquinho antes, talvez a gente esteja um pouco à frente, porque já estamos, inclusive, não só fazendo in vitro, já temos tese de doutorado de alunos in vitro, mas já estamos seguindo com alunos de doutorado em estudos em vivo já. Então, eu espero que a UFG consiga mostrar, conjuntamente com todos os seus colaboradores de outros institutos e de outras universidades também, que a gente tenha resultados promissores aí para o futuro. Nós vamos ter agora a participação de especialistas que querem saber mais sobre este assunto. No tratamento do câncer, é muito importante para nós médicos que esses aparatos e as novas tecnologias sejam disponíveis para espaços como salas de centro cirúrgico ou salas apropriadas para isso. A minha pergunta é, a nova tecnologia, a nanotecnologia, qual é o tamanho, quais as dimensões dos equipamentos para que eles de fato possam entregar uma capacidade terapêutica para esses pacientes? Isso é muito grande? É um aparelho portátil? Essa seria a minha pergunta. Excelente pergunta, Dr. Claudemiro. Primeiro ponto, a nanotecnologia ela é muito grande, então vamos pensar na aplicação que nós estamos falando aqui, que é a tal da hipertermia magnética, que é esse aquecimento por causa das nanopartículas magnéticas. Existe um equipamento já no Hospital Charité, na Alemanha. Esse equipamento é do tamanho de um equipamento de ressonância magnética nuclear. Então, é típico do que vocês já enfrentam aí, do que vocês têm acesso nos hospitais. Só que esse equipamento ainda, que eu saiba, ainda não está à venda para diversos hospitais, porque está começando a fase clínica 3. Então, deve demorar um pouquinho. Essa é uma estratégia, mas existem outras que estão sendo desenvolvidas em vários grupos e nós também, que dependendo do tipo de câncer, pode ser que se utilize de equipamentos de menor porte. Então, isso ainda está
em estudos e vamos torcer aí para que conjuntamente com os oncologistas os grupos possam colocar no mercado outros tipos de equipamentos. Bem, através das redes sociais, o Luciano Oliveira, ele é professor, biólogo, pesquisador também do Instituto Federal de Goiás, do Formosa. Ele pergunta para a professora Elisângela a seguinte questão: como os recursos nanotecnológicos reconhecem uma célula tumoral e se estes materiais não geram reações ou rejeições pelo sistema imunológico, professora? Os testes in vivo, para a gente avaliar o sistema imune, ele precisa ser realmente in vitro, porque os testes in vitro não tem como, né, a gente pode ver uma resposta se está aumentando alguns marcadores específicos do sistema imune, é possível, mas não era a nossa primeira pergunta imediata. Né? Então, é possível fazer esses testes, mas em camundongos para a gente avaliar como que está sendo essa resposta. Mas o grupo, até então, preocupou com outras etapas do projeto, que são preliminares para chegar na questão do sistema imune. Ok, tem mais uma participação. Se me permite, eu gostaria, na verdade, de aproveitar o gancho de uma das questões, é que essa nanopartícula magnética, fazendo propaganda das nanopartículas magnéticas, elas são excelentes agentes de contraste em ressonância magnética nuclear por imageamento. Então, uma vez internalizadas nas células, elas conseguem identificar alguns casos específicos, por exemplo, até metástase de câncer de próstata já foram relatados, quando técnicas usuais, por exemplo, não conseguiam detectá-las. Dr. Claudemiro tem mais uma pergunta, vamos então ver. Será possível tratar o câncer sem necessitar de cirurgias? Ou seja, nós vamos precisar continuar abrindo, por exemplo, a cavidade abdominal ou o tórax para que isso possa ser entregue até o paciente? Ou isso vai poder ser feito sem a necessidade de uma operação? Essa é uma pergunta extremamente interessante. Bom, o que a nanotecnologia está prometendo é que, na verdade, são métodos menos invasivos. Então, isso é o que a nanotecnologia promete. Então, ela promete que essas nanopartículas vão chegar na região do tumor e sobre alguma ação externa, nós vamos conseguir tratar o tumor. Então, essa é a promessa da nanotecnologia. Eu gostaria, e nós todos gostaríamos que a nanotecnologia se desenvolva a tal ponto que chegue nesse estágio. Ainda não está, mas em alguns casos já está começando, já está iniciando. Então, com o processo de liberação de fármaco de forma controlada, né, com esse fato de ter essa função chamada, essa propriedade chamada EPR nos tumores, em que se localiza nanopartículas que podem carregar quimioterápicos específicos, já está sendo colocado. Né? Então, certamente a nanotecnologia vai vir com métodos menos invasivos. Isso é certo. Obrigado ao público pela participação no Caminhos da Ciência de hoje. Você vai saber também como fazer pesquisa a partir da graduação em Física na UFG. O aluno poderá ser contemplado com uma bolsa de iniciação científica a partir do 2º ano, mas ele já pode fazer parte de um grupo de pesquisa a partir do 1º. É claro que cabe ao orientador propor um plano de trabalho que seja adequado ao período que o aluno está cursando. Nós temos 2 cursos de pós-graduação estrito sensu, o mestrado e o doutorado em Física. As principais linhas de pesquisa do nosso programa são Biofísica e Física aplicada à medicina, Cristalografia, Física e Estatística, Física atômica e molecular, Física de materiais, Magnetismo, Ótica quântica e Informação quântica e Física de partículas e campos. Para se inscrever no mestrado, é necessário ser graduado em Física, bacharelado ou licenciatura, ou ter um curso de graduação e um curso de área afim, como engenharia, matemática ou química, por exemplo. Para se inscrever no doutorado, é necessário ser mestre em Física ou área afim. Não é necessário que o estudante faça parte de um grupo de pesquisa ou que tenha um projeto elaborado por ele próprio. O que o estudante precisa fazer é procurar um professor credenciado no programa de pós-graduação que trabalhe numa linha que o estudante tem interesse, que possivelmente virá a ser o seu orientador. É esse pesquisador quem irá elaborar o projeto de dissertação ou tese do estudante. Nós, em geral, fazemos 2 processos seletivos por ano. Um processo seletivo para entrada no 1º semestre, normalmente
feito em janeiro ou fevereiro, e um segundo processo seletivo para entrada no segundo semestre, que geralmente ocorre em junho ou julho. Ok, eu quero agradecer a participação de vocês dois aqui. Eu quero que vocês tenham agora a oportunidade de fazer alguma consideração. Tá, eu tive pensando na pergunta do Dr. Claudemiro e eu notei que eu não a respondi completamente. Dr. Claudemiro, na verdade, eu não acho que as cirurgias vão acabar completamente. Então, veja bem, eu acho que a nanotecnologia vai poder diminuir a quantidade de determinadas cirurgias invasivas. Vai diminuir, mas o cirurgião ainda vai ter um papel importantíssimo. Vão ter sempre várias cirurgias importantes a serem feitas. A nanotecnologia vai simplesmente vai poder minimizar isso. Professora Elisângela, muito obrigado também pela sua participação. Eu agradeço também pela oportunidade de divulgação do nosso trabalho junto à comunidade. Obrigada. O episódio de hoje acabou, mas o Viver Ciência continua na semana que vem, desvendando mais uma pesquisa produzida na Universidade Federal de Goiás. Agradecemos mais uma vez aos nossos entrevistados e a você que nos assistiu, participou através das redes sociais e continue acompanhando a programação da TV UFG. Até a próxima.